Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar hoje então o nosso treinamento para o processo seletivo de mestrado. Espero que todos estejam bem. Na nossa atividade de hoje, enviei um e-mail também para vocês ali pela plataforma Evin e também pelo WhatsApp, dizendo que é necessário se inscrever em cada uma das atividades. E após se inscrever nessa atividade, é possível ver essa transmissão ali na área de transmissão dentro da própria plataforma, tudo bem? Então, o nosso treinamento tem como título, tem como foco o processo seletivo para o mestrado, que é um programa de pós-graduação stricto sensu, assim como o doutorado. Então, nós temos diferenças entre stricto sensu e lato sensu. Lato sensu, em geral, são os programas de especialização, os cursos de especialização, tudo bem? E eu gostaria de iniciar, a nossa aula é sobre edital, etapas e linhas de pesquisa. Essas questões aí são importantes quando nós pensamos no processo seletivo. Porém, gostaria de iniciar com uma discussão. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito de qual é o compromisso delas quando elas entram para o mestrado. Então, nós temos pessoas que trabalham, nós temos estudantes, enfim, temos aí uma variedade de público que tem interesse nessa etapa, nessa fase de ensino superior. E qual é o meu compromisso? Em geral, os programas de mestrado, você precisa se dedicar num determinado período de tempo, um dia da semana, para aula presencial. Então, isso tem que ser considerado, principalmente para as pessoas que trabalham. É possível que eu participe desse programa? É possível ter esse tempo livre? Eu consigo esse tempo livre? Essas são algumas questões importantes. Por quê? Vocês vão observar o seguinte: sempre o calendário de aulas, o horário das disciplinas, em geral é publicado sempre no início do ano. Por exemplo, quem vai concorrer para o mestrado, agora no ano de 2024, para entrar no próximo ano, as disciplinas em geral vão estar disponíveis ali, informando o horário, enfim. Essas disciplinas podem ser pela manhã, pela tarde, pela noite, e isso não cabe a nós a escolha. Você tem que ter o compromisso, saber que você vai precisar se ausentar em algum momento para cumprir esse crédito. Nós vamos falar a respeito de tudo isso, tá? Os programas podem ter uma variação entre um programa e outro, tudo bem? Por exemplo, um mestrado numa determinada universidade, você pode ter 30 meses para cumprir. Na Unesp, um caso, vou trazer alguns casos para a gente compreender o nosso tema, o mestrado em geral ele é cumprido em 24 meses. Todas essas questões, elas são importantes e a gente vai verificar de uma forma mais minuciosa quando formos produzir o nosso cronograma lá na nossa aula de projeto de pesquisa, tá? Dentro dos regimentos das universidades, dos programas de pós-graduação, nós vamos encontrar informações a respeito do tempo, dos prazos que a gente deve cumprir. Por exemplo, para os créditos em disciplina, que em geral é uma vez por semana ou duas, tudo vai depender ali da grade do programa. São 12 meses, ou seja, um ano para cumprir esses créditos. Então, durante um ano, você sabe que uma vez na semana você tem que ir para a universidade. Qual período? Tudo vai depender, manhã, tarde, noite, enfim. Então, qual é o meu compromisso? E mestrado, doutorado, programas de pós-graduação, a gente tem que ter em mente o seguinte: forma pesquisadores, tanto acadêmico quanto profissional. A gente vai ver também essas particularidades. Nós temos essas duas modalidades de mestrado, acadêmico e profissional. Mas vamos lá. Tudo começa com a publicação do edital. Então eu quero entrar num programa de pós-graduação. Tudo tem início como? Com a publicação do edital. E como eu tenho conhecimento disso?
Estou mostrando aqui para vocês, né? Eu sou aluna, sou doutoranda em Educação Escolar na Unesp e recebi um e-mail da reitoria, né, dizendo o seguinte, que nós temos aberto até o dia 30/9 processos seletivos nas mais diversas áreas, pedindo para que a gente faça a divulgação do processo seletivo, tá? E normalmente você pode ter sorte de que algum aluno, de que algum estudante compartilhe com você nas redes sociais, em grupo de WhatsApp, a questão de processo seletivo. No entanto, quando nós falamos em edital, quando nós falamos em conhecer a respeito de datas para inscrição, essa busca ela é individual, é uma busca nossa. Esse edital ele não vai chegar para você de uma forma simples. É necessário conhecer a universidade, entrar de uma forma recorrente nas páginas, né, dessa universidade, nos sites institucionais, para identificar as aberturas de edital. Tudo bem? Qual é o objetivo, né, dessa nossa aula? Nosso curso, né, nossa aula número 1, que é hoje, busca contextualizar sobre a importância do edital, das etapas e da escolha correta de linhas de pesquisa. Né? Isso é muito importante, nós vamos ver isso no decorrer da aula. Então, na nossa aula, vamos falar sobre aspectos do edital, as etapas do processo seletivo e como escolher uma linha de pesquisa ideal. Tudo bem? Quando nós falamos em edital, eu sei que existem aqui professores, né? Eu tenho um conhecimento do público que está vendo esse curso, só para nós entendermos a importância. Selecionamos o edital, nós vamos imprimir ou fazer o download desse documento e é importante que seja feita a leitura integral desse documento. Por quê? Há poucas semanas atrás nós tivemos, por exemplo, um processo seletivo para professores do Estado. Então, o que aconteceu no processo seletivo? Quando a gente abre lá a página da VUNESP, está dizendo o seguinte, que a prova tem início às 8 e tem ali informações do local de prova, enfim. Aconteceu o seguinte, muitos professores chegaram 5 para as 8, né, acreditando que estavam adiantados para a realização dessa prova, tá? Chegando lá, os portões estavam fechados, então gerou ali, né, um desconforto muito grande, isso aconteceu com muita gente. Por quê? No edital dizia o seguinte, os portões se fecham 15 minutos antes do início da avaliação. Essa informação estava no edital. Tá? E na nossa página da Unesp tinha a seguinte informação, que a prova inicia às 8 horas. Então, o que isso mostra? A falta de leitura do edital. Inclusive, nos grupos de WhatsApp, né, tem muitos professores que perguntam a respeito, né, tendo esse exemplo hipotético, não tão hipotético, mas perguntam a respeito de prova, de local, qualquer informação. E sempre tem um que responde ali, leia o edital. A leitura do edital é muito importante, né? E isso cabe a cada um de nós. Então, como saber? Tem, né, participantes aqui que sabem o programa do qual querem participar, já sabem o programa de mestrado, já têm conhecimento disso. E tem estudantes, né, participantes aqui, que não têm a mínima ideia. Tem o desejo de prestar mestrado, tem desejo de fazer doutorado, enfim, tem esses desejos futuros, mas não sabe por onde começar, não sabe programa, não sabe absolutamente nada. Vamos falar a respeito disso, tudo bem? O primeiro passo é você observar as universidades públicas que estão próximas de você. Então, eu moro numa determinada região, quais são as universidades que eu conheço ou que eu busco, né? Faz uma varredura das universidades ali que estão próximas. Ao conhecer essas universidades, visite o site institucional para identificar os programas que elas oferecem e a partir dessa varredura você vai observar algo que você tem interesse,
Tudo bem? Então, eu trouxe aqui algumas situações para nós falarmos a respeito. Já deixei aqui aberto. A UFSCar. Então, nós temos aqui, né, pós na UFSCar, como funciona, programas, aqui que nos interessa, programas. O que a gente pode observar? No campus de São Carlos, nós temos pós-graduação em Ciências Biológicas e da Saúde. Observa aqui comigo, nós temos uma infinidade de programas. Pós-graduação em Ciências Ambientais, pós-graduação em Ciências Fisiológicas, enfim, pós-graduação em Terapia Ocupacional, mestrado e doutorado, mestrado profissional. Já vou falar para vocês essa diferença. Quando está só mestrado ou doutorado, significa que é acadêmico. Isso não impede que você, por exemplo, seja professor, ou seja, né, se formos pensar de uma forma lógica, se incluiria num mestrado profissional. Não tem problema nenhum. Mesmo que seja um mestrado acadêmico e você tenha uma vivência na sala de aula, na escola que você busca investigar, você pode prestar o mestrado e o doutorado acadêmico. Isso não é um problema. Porém, o mestrado profissional, nós temos aqui um exemplo. Programa de pós-graduação em gestão da clínica, mestrado profissional. Isso significa que esse programa é voltado para profissionais, ou seja, para enfermeiros, por exemplo. Então, quando você vai fazer o seu projeto de pesquisa, ele vai estar alinhado à sua prática profissional. Por exemplo, numa unidade básica de saúde ou no hospital no qual eu trabalho, identifiquei determinada coisa e quero estudar isso, tá? Então, as diferenças de profissional e de acadêmico são essas. Nós temos aqui Ciências Exatas e da Tecnologia, pós-graduação em Biotecnologia, Ciência da Computação, enfim, Educação e Ciências Humanas, Antropologia Social, Ciência da Informação, Ciência Política, Filosofia, mestrado profissional em Filosofia, Psicologia. Aí nós temos também campos de Araras, Sorocaba, Lagoa do Sino, pós-graduação em Ciências da Natureza. Temos uma diversidade, tá? E o que eu quero também é comentar a respeito disso. Quando você escolhe um programa de pós-graduação, imagina que ele seja em uma outra cidade. Você tem disponibilidade para ir? Se você tiver, isso não é nenhum problema. Vou contar um caso. No caso, eu faço doutorado em educação escolar e numa das disciplinas tem estudantes de São Paulo. Então, toda terça às 14 horas, esses estudantes saem de São Paulo às 5 da manhã para chegar para a aula às 14. Tudo bem? Também tem um pessoal que vem de Catanduva para Araraquara, a gente sabe que aí tem todo um trânsito, tem que sair antes, são pessoas que trabalham, mas tem ali acertado nesse espaço, né, de trabalho para assistir essa aula na pós-graduação. Então nós temos todos esses casos, tá? Então se de repente você escolhe um campus que é distante de você, a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: se de repente a aula for pela manhã, eu consigo ir, né? Se for à noite, enfim, tem que pensar nessa questão logística, tá? Então, para nós discutirmos a respeito de edital, eu trouxe aqui, né, nós vamos pegar um exemplo da pós-graduação em educação. Da Unesp é a mesma coisa, só para a gente observar diferenças, semelhanças, para nós compreendermos melhor como que funciona, tudo bem? Então eu vim aqui no programa de pós-graduação em educação na UFSCar e quando eu venho nesse site institucional que fala exatamente desse programa, aqui eu tenho as abas, o programa, né? Normalmente as pessoas são os estudantes, né, atuais dessas linhas de pesquisa, desse programa, enfim. Nós temos as linhas de pesquisa, isso é muito importante, já vamos falar a respeito. E nós sempre temos o que? Processo seletivo. Aí a questão é, como que eu sei quando acontece o processo seletivo em educação na UFSCar? Você vem aqui em processo seletivo, edital mestrado, ou seja, um processo seletivo que acontece em 2024 para que você entre em 2025. Clico aqui. O que eu vou observar? Nós não vamos ver o edital aqui na completude, tá? Mas eu quero chamar a atenção para o período
e local das inscrições. O local é esse link. O período teve início em julho e terminou em agosto, ou seja, teve um mês aí de inscrição. Esse edital ele já foi encerrado, mas ele nos traz uma informação importante. Qual que é essa informação? Não dá mais tempo de prestar, porque já foram encerradas as inscrições, porém eu tenho muito interesse em fazer um mestrado em educação na UFSCar. Eu sei que no próximo ano, o processo seletivo de 2025 para a entrada em 2026, possivelmente o edital será aberto novamente em julho. Então, no início de julho, eu já começo a ficar atenta em toda a atualização do processo seletivo na página institucional da faculdade. Tudo bem? Por quê? Os processos seletivos, eles acontecem, aberturas de edital sempre no mesmo período, tá? Então, essa informação é importante para a gente. Vamos aqui para a Unesp. Nós temos aqui ensino, pós-graduação. Na Unesp nós temos pós-graduação em Ciências Sociais, Economia, Educação Escolar, Educação Sexual, Estudos Literários, Linguística e Língua Portuguesa e Letras. Prof. Letras é profissional. Vamos aqui para a Educação Escolar, só para nós discutirmos a respeito. Vim em Educação Escolar, também tenho informações sobre o programa, estrutura curricular, disciplinas. Estávamos falando de disciplina, por exemplo. Primeiro semestre de 2024. Obrigatória mestrado. O que significa obrigatório? Quando você escolhe uma linha de pesquisa, você tem aqui as disciplinas obrigatórias para cada uma das linhas. E a obrigatória mestrado significa que é uma disciplina obrigatória para todos, independente da linha. Então veja, dia da semana, quinta-feira, das 2 da tarde às 6 da tarde. É a questão da disponibilidade que nós estávamos falando, tudo bem? Mas vamos para o processo seletivo, ingressantes. O que eu tenho aqui? Eu tenho um edital que está aberto, As inscrições, elas vão de 2/9 a 16/9 até às 17 horas, certo? Imagina que você está se sentindo, aí faltam poucos dias, hoje é dia 10, faltam apenas 6 dias. Estou me sentindo preparado, eu quero participar desse processo seletivo. Excelente. Não estou me sentindo preparado, não tenho condição de participar desse processo seletivo. Vai ficar para o próximo ano. Ou seja, aqui nessa data, setembro, foi divulgado em 9/8, publicado no dia 12/8. As inscrições, elas começaram a partir do dia 9, mas o edital já está aqui em agosto. No próximo ano, no início de agosto, todos os dias, de forma recorrente, você vai visitar essa página aguardando a abertura do edital. Por quê? Como eu disse, sempre existe uma recorrência nas datas, O edital foi publicado no mês de agosto esse ano, é muito provável que no próximo ano também vai ser publicado no mês de agosto, tudo bem? Então essa investigação é importante e a anotação dessas datas é importante. Como eu disse, o edital não vai chegar até você. Você quem tem que pesquisar, e essas informações aqui servem para nós nos planejarmos para um próximo ano, por exemplo. Tudo bem? Então falaremos agora mais algumas informações, Então a gente deve entender cada detalhe do edital e dominar as etapas do processo. Isso são aspectos importantes quando a gente deseja ingressar no mestrado. E a linha de pesquisa, ela faz toda a diferença, Então prestem atenção aqui. Uma candidatura alinhada ao que as universidades buscam. Nós vamos falar a respeito disso, tá? Então, eu sei que vocês estão aí com caderno, caneta, enfim, Anota uma informação. Como eu contribuo com essa linha de pesquisa? Como a minha investigação contribui para a construção do conhecimento na linha de pesquisa e também para esse programa?
eu quero que vocês compreendam o seguinte: você tem uma motivação pessoal para realizar uma determinada pesquisa, uma determinada investigação. Imagina que você seja diretor de escola e você quer investigar algumas coisas relacionadas à gestão. É um exemplo. Dentro da sua própria escola, a partir das suas vivências. Isso não é nenhum problema, tá? Eu vou contar a minha experiência, né, para que vocês possam refletir a respeito da diversidade aí de programas e de projetos que tem na mente de cada um, tá? É um exemplo para ilustrar. Quando eu fiz mestrado, eu tinha um desejo muito grande de estudar a comunidade negra matonense. Por quê? Nós tínhamos um clube lá no início do século que surgiu porque os negros eles não podiam frequentar os clubes no centro da cidade, tudo bem? Então, a minha família fazia parte, né, das pessoas que construíram esse clube no início do século. É uma motivação pessoal, é uma coisa que eu busquei e que eu gostaria de estudar, tudo bem? Isso não tem nenhum problema. Porém, né, como a minha pesquisa contribui com determinada linha, como a minha pesquisa contribui para o meu programa de pós-graduação, isso não pode ser perdido. Quando a gente tem uma intenção de pesquisa, nós devemos sempre gostar daquilo que a gente vai investigar, tá? Isso é uma coisa certa, porque você não vai conseguir desenvolver um trabalho de algum tema ou de alguma coisa que você não goste. É necessário gostar daquilo que você pesquisa. Mas uma pergunta que não pode sair da nossa mente quando a gente vai ver o programa ou quando a gente vai investigar a linha é o seguinte: como que eu contribuo? E eu vou dizer para vocês a respeito do meu caso qual é a minha contribuição. A linha de pesquisa no mestrado foi a respeito de identidade, direitos, enfim. E essa linha de pesquisa, ela busca um conhecimento em relação aos direitos, né, de diversos sujeitos, diversas pessoas, num determinado contexto histórico. E nós temos no estado de São Paulo diversos estudos, né, de cidades, né, dessas cidades onde houveram as fazendas de café, das relações étnico-raciais no início do século. Por exemplo, em São Carlos tem um estudo a respeito da formação da Vila Isabel, ou seja, a Vila Isabel, assim que nós tivemos a abolição da escravatura, o contingente negro foi para onde, né? Não ficou os donos dos ex-escravos não ficaram responsáveis por essas pessoas. Como que elas se alocaram em questão de trabalho, em questão de moradia. Então, esse estudo investiga a formação da Vila Isabel como um reduto de pessoas que não tinham para onde ir, que estavam à margem da sociedade, certo? Então, a minha linha de pesquisa, o meu trabalho, apesar de ser uma motivação pessoal, é mais uma investigação que vai mostrar como se deu todas essas relações na cidade de Matão. É mais uma pesquisa dentro, né, dessas pequenas cidades no estado de São Paulo que investiga as questões étnico-raciais no início do século, apesar de ser uma motivação pessoal, tudo bem? O edital, o que eu preciso saber? O edital é um documento oficial e ele vai regular todo o processo seletivo para o mestrado. Então a gente tem informações sobre prazos, documentos, critérios de avaliação, exigências, enfim. Então é preciso ler o edital de uma maneira atenta. Lembre-se, né, quando vocês se depararem ali com um edital que é a cara de vocês de fazer a leitura e pensa no exemplo que eu dei dos professores que não puderam fazer o processo seletivo porque não leram o edital e não sabiam que os portões se fechavam 15 minutos antes do início da avaliação, tá? Então nós temos aqui os prazos, a gente tem prazo de inscrição, de entrega de documento, prova, entrevista, uma série de coisas. E nós temos requisitos. Quais são os requisitos? Formação acadêmica, né, uma série de exigências e nós vamos ver isso. Quais são os critérios de avaliação? Por exemplo, numa prova de conhecimentos específicos, tem peso 2.
A prova de proficiência em língua estrangeira tem peso 1, tá? Então o edital ele vai nos descrever tudo isso. Documentação necessária. Nós temos que ficar atentos aos documentos necessários e deixar tudo isso organizado, né? E enviar certamente antes do prazo final. Então vamos lá. Vamos para documentos, isso é uma questão importante. Eu estou aqui no edital da UFSCar, que é o nosso exemplo, tá? Então vamos lá. Documentação exigida no momento da inscrição. É preciso preencher o formulário disponível no link acima. Nesse formulário tem autodeclaração de negros, pardos, indígenas, pessoa com deficiência. A questão de concordância com as normas. Quais são os documentos? Cópia digitalizada do CPF, RG atualizado. Isso aconteceu comigo quando eu prestei o mestrado pela primeira vez. O meu RG era um RG antigo. Eu tirei esse RG quando eu tinha 10 anos de idade e agora a gente sabe que o RG deve ser atualizado a cada 10 anos. Meu Deus, não tenho o meu RG atualizado, vai no Poupa Tempo. Se não der tempo, você tem aquele comprovante. Foi assim que eu fiz a minha inscrição em 2022, com um comprovante do RG, porque o novo ainda não tinha chegado, tudo bem? Então nós temos certificados de reservista, no caso dos homens, título de eleitor, comprovante que evidencie que você está em dia com as suas obrigações eleitorais, né? Tudo isso é possível conseguir por meio do site. Enfim, vocês precisam também do diploma de graduação, tá? Que tem que estar devidamente carimbado, enfim. Aqui são e apresentar histórico parcial atualizado, tá? Então tem que ter tanto o diploma de graduação quanto o histórico. Existem pessoas aqui que já se formaram já faz algum tempo e tem histórico, tem o diploma, mas existem pessoas que se formaram, por exemplo, em EAD, a formação é muito recente, ainda não tem histórico escolar, ainda não tem o certificado de conclusão do curso, né, o diploma da graduação. Então é importante estar atento a todas essas questões. Foto 3x4 recente, tudo bem? São os documentos necessários. Vamos aqui para o processo seletivo. Da Unesp. E aqui também vai estar dizendo para nós quais são os documentos necessários. Vamos lá. Foto 3x4, pessoal, a foto ela vai ser digitalizada, é tudo entregue em PDF, tá? RG ou RNE, né, cédula de identidade. Seguinte, imagina que você não saiba onde esteja o seu RG, mas você tem a sua Carteira Nacional de Habilitação. A gente sabe que na CNH tem o RG, por exemplo. Posso enviar uma cópia da minha CNH? A minha sugestão é de que você ligue no programa de pós-graduação sempre que tiver alguma dúvida e diz o seguinte: vou participar do processo seletivo. Eu não tenho RG, mas tenho a minha CNH. Pode ser? Né? Então, não vou dizer para vocês que é possível substituir aí algum documento, tá? Então, nós temos aqui CPF, passaporte, né, no caso dos estrangeiros, certidão de nascimento ou casamento, tá? Imagina que você não more mais com seus pais, por exemplo, você está fora, sua certidão de nascimento não está com você. Aí você pergunta, mãe, a minha certidão de nascimento, né, tá por aí, preciso dela. De repente você não tem mais essa certidão de nascimento. Você precisa de uma cópia, né, junto a conseguir essa segunda cópia para fazer a sua inscrição. O que nós queremos, né, mostrar aqui é o seguinte:
certidão de nascimento ou casamento, a questão de RG atualizado, a questão de CPF, diploma, histórico, são coisas que às vezes pode ser que você não tenha em mãos agora e que você precisa buscar essa documentação. Essa documentação tem que estar, né, em PDF, frente e verso. Então é importante, quando você se inscreve para esse programa, atentar à questão da documentação, já providenciar ali um pendrive, porque tem pessoas aqui que tem impressora em casa, vai digitalizar com a maior facilidade. Mas tem gente que vai ter que ir até uma papelaria e pedir para que esse serviço seja feito. Então são assim muitos transtornos aí. Então é bom a gente deixar toda essa documentação preparada. E quando nós fazemos a nossa inscrição para o mestrado, além desses documentos pessoais, também, em geral, no processo seletivo, na inscrição, nós devemos enviar o projeto de pesquisa e também temos que mandar a cópia do nosso currículo Lattes. Tudo bem? Tudo vai depender do programa. E nós temos prazos para recurso. Olha, nós vamos aqui, ó, divulgação das inscrições deferidas e indeferidas. Nesse caso de inscrição, a única obrigação é o envio dos documentos, tá? E nós temos aqui também na UFSCar, se vocês observarem, no edital de mestrado, período, divulgação, vamos ver aqui, ó, inscrição dos candidatos. Divulgação da relação das inscrições deferidas e indeferidas, e aqui nos mostra também o motivo do indeferimento. Nós temos aqui um prazo para interposição do recurso. Por que eu trouxe essa questão para vocês? Pelo seguinte, o edital está dizendo que nós temos um prazo para o envio do documento. Então, de repente, né, o sujeito não tem um determinado documento, não vai enviar o projeto de pesquisa porque não está pronto, não tem a certidão de nascimento, não deu tempo de correr atrás, então vai fazer a inscrição faltando esses documentos. Aí a pessoa vê que tem um período de recurso. Nesse período de recurso, ela resolve assinar o termo do recurso e enviar essa documentação. Pessoal, não façam isso. Por quê? A comissão pode muito bem não aceitar essa documentação, porque o edital é claro que existe um prazo para o envio delas, tudo bem? Então, quando você faz a sua inscrição, se atente para enviar tudo o que é pedido, tá? Porque quando você vai enviar um recurso, o recurso ele é fato em todas as fases do processo seletivo. Porém, a decisão da comissão, ela nunca é contra-argumentada, tudo bem? A decisão que foi proferida, ela vai ser proferida e você não tem como argumentar contra, tá? Então, não contem com essa questão de interpor um recurso em alguma das etapas. Deixa toda essa documentação pronta, tudo bem? Quando nós falamos de documentos, depois disso, nós vamos para a visão geral das etapas, e aqui é muito interessante. O nosso treinamento, inclusive, é específico para essas etapas do processo seletivo. Quando eu venho aqui no meu edital da UFSCar, vou colocar aqui etapas, né, para ficar muito mais fácil para nós. Número de vagas, né? Interessante. Vamos aqui para etapas. O processo de seleção, presta muita atenção. Pode haver uma diferença entre um programa e outro, e também pode haver uma diferença a respeito dessas etapas entre um ano e outro na mesma universidade. Por exemplo, o processo seletivo de pós-graduação em educação escolar na Unesp, nesse ano, teve as seguintes etapas. Pode ser que no próximo ano mude,
Por exemplo, o currículo Lattes, que é classificatório, passa na próxima etapa, no próximo edital a ser eliminatório, por exemplo, tá? Porém, pode mudar a ordem ou pode mudar alguma coisa, mas o processo é praticamente igual, mas pode haver alguma mudança, tudo bem? Então, o processo de seleção não fiscal. Qual que é a primeira fase? Análise do projeto de pesquisa. Nós vamos falar mais a respeito do nosso projeto de pesquisa alinhado a uma linha de pesquisa. Porém, já comentei com vocês que apesar de ser uma investigação pessoal, de ser algo que eu quero pesquisar, tem que estar alinhado a aquilo que a universidade espera e tem que agregar aquela linha e aquele programa, tudo bem? Então, quando você envia toda a sua documentação para o UFSCar, a primeira fase é a análise do projeto que você vai enviar, tudo bem? A segunda fase é a prova de arguição do projeto de pesquisa, né? Veja que essas duas fases são eliminatórias. O que é essa prova de arguição? Você vai falar a respeito do seu projeto. Nós vamos ter uma aula específica para a entrevista, então não vou entrar em detalhes, tudo bem? E a terceira fase é a análise do currículo vitae no formato Lattes, né? Currículo vitae, né? A pronúncia. No formato do currículo Lattes. Nós vamos falar amanhã a respeito do currículo Lattes, tudo bem? E essa fase aqui é classificatória. Pessoal, se o currículo é eliminatório ou classificatório, a importância que deve ser dada é a mesma. Por quê? Imagina que existam 10 vagas disponíveis e tem 40 candidatos que fizeram todas as etapas do processo seletivo. Desses 40 candidatos, 20 foram aprovados em todas as etapas, tá? Então, o currículo ele vai servir para a classificação. Imagina que você não tem uma classificação muito boa nesse currículo e apesar de ter passado em todas as etapas, ou seja, teve projeto de pesquisa aprovado, foi aprovado na entrevista, porém, nessa classificação você ficou em 11º e só tem 10 vagas. Então, é importante sempre dar uma atenção ao currículo Lattes, independente se é classificatório ou eliminatório, tudo bem? E uma questão interessante é que o exame de proficiência em língua estrangeira ele deverá ser feito por meio de certificação. O que acontece? No edital da UFSCar diz o seguinte, que a pessoa que faz um mestrado, ela vai ingressar no mestrado a partir de 3 fases. Análise do projeto, arguição oral a respeito do projeto e o currículo Lattes vai classificar ali na lista geral das pessoas que passaram em todas as etapas. Excelente. A prova de proficiência ela não é agora, ela é depois que você ingressa no programa e isso está no regimento. Se nós voltarmos aqui e formos ali na página institucional, vamos encontrar o regimento que vai falar a respeito disso, tá? E essa prova de proficiência, ela deve ser feita, ela é sempre comunicada pelo programa e ela deve ser feita antes do exame de qualificação. Nós vamos ver na confecção do nosso cronograma lá em projetos de pesquisa. Nós temos o período de qualificação e de defesa. O que é a qualificação? Por exemplo, a qualificação ela tem que ser feita tantos meses depois de ingresso e você vai apresentar para uma banca toda a sua intenção de pesquisa reestruturada. Nós também vamos falar a respeito disso. Por quê? O projeto que você envia no ato da inscrição é uma projeção, é uma ideia que você tem enquanto aluno de graduação. Porém, com a formação, com as aulas na pós-graduação, pode ser que esse projeto seja todo remodelado, tudo bem? E isso é muito comum e é muito normal. Então, você vai apresentar um boneco, em geral, uma introdução, as suas intenções, como que você vai confeccionar o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo. Enfim, você vai apresentar esse projeto novamente, porém reestruturado, certo? E vai apresentar toda a sua vivência nesse período enquanto aluno de pós-graduação.
os cursos que você participou, atividades complementares, porque para qualificar você também precisa ter cumprido créditos em disciplina e ter cumprido todos os créditos em atividades complementares, o que vai variar de programa para programa, tudo bem? E no caso da UFSCar, a proeficiência ela é feita antes do exame de qualificação, não faz parte do processo seletivo, tudo bem? Porém, quando nós vamos aqui para o edital da Unesp e nós vamos em etapas, nós vamos observar o seguinte. Vamos só achar aqui. Etapas do processo seletivo. A primeira etapa consiste na análise do projeto de pesquisa alinhado à linha de pesquisa. E isso é uma etapa eliminatória. Tudo bem? Muito bem. A segunda etapa é uma prova dissertativa presencial. Nós vamos falar a respeito, nós temos uma aula a respeito da prova de conhecimentos específicos. E depois nós temos a prova de proficiência em língua estrangeira, ou seja, diferente da UFSCar, que acontece quando você já entrou no programa, a prova de proficiência na Unesp ela vai acontecer de forma presencial e ela é uma etapa eliminatória também. E depois nós temos a terceira etapa, que é uma entrevista online a respeito do seu projeto de pesquisa. E nós temos a classificação final que vai acontecer por meio de uma conta aqui que considera pesos e todas as etapas. E para a classificação, o currículo Lattes. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o currículo, tá? Nosso currículo Lattes, no caso do mestrado, só estou buscando aqui para ficar mais fácil para a gente. Aqui, ó, nós temos, né, o calendário do processo seletivo, isso tudo está no edital. Se de repente, ó, é necessário requerimento de nome social, atendimento especial, por exemplo, eu sou canhoto ou preciso de prova em braille ampliada, ledor, software, nós temos toda essa documentação. Termo de autodeclaração para indígenas, pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. E aqui, comprovação do currículo Lattes. Então, como nós estamos falando em edital e o currículo Lattes é uma das partes do edital e é também necessário para inscrição, é importante já comentarmos o seguinte, que vai considerar artigo publicado em periódico, comunicação oral ou pôster, participação em evento nacional, nós vamos falar a respeito disso, tá? Depois da pandemia, é possível participar de eventos de uma forma online e conseguir ali um certificado para compor o seu currículo Lattes. O que é importante? Nós vamos falar a respeito do currículo e quando nós enviamos o currículo, esse currículo deve estar documentado, tá? Imagina que você participou de um programa, né, de um curso que você pode colocar aqui conforme os critérios, porém você perdeu o certificado, então você não pode mencionar, tudo bem? Porque tudo que você coloca no currículo deve ser documentado. E como nós somos pesquisadores e o programa de pós-graduação ele considera que é importante que você sempre esteja pesquisando, publicando, participando de evento, em geral o currículo Lattes ele considera todas as suas participações nos últimos 3 ou 5 anos, tudo depende do programa, tá? Então isso é importante, mas nós vamos comentar depois. E para nós finalizarmos a nossa aula, eu quero falar para vocês a respeito do seguinte, porque hoje nós estamos falando sobre edital, etapas do edital, linhas de pesquisa, tá? E vamos adentrar a respeito desses assuntos de uma forma mais específica nas outras aulas.
Porém, vamos aproveitar para procurar aqui projeto de pesquisa. Deixa eu buscar outra palavrinha-chave aqui. Aqui. Você sabe que você precisa fazer um projeto de pesquisa, né? Todo mundo sabe que tem que apresentar aí, que é o coração, né, da etapa da inscrição no nosso processo seletivo, é o nosso projeto de pesquisa. Estamos entrando ali para quê, não é? E como eu escrevo esse projeto? Quais são os itens desse projeto? O edital já me fala isso. Então, o projeto de pesquisa deverá conter um resumo com no máximo 20 linhas. Deverá conter uma justificativa, objetivos, fundamentação teórica, métodos e técnicas, cronograma de execução, tá? O projeto deverá ter até 10 páginas digitadas com espaçamento de um e-mail, formato A4, com fonte Times New Roman. É preciso ter uma capa, tudo bem? Então o edital ele já vai mostrar para mim qual é a estrutura do meu projeto de pesquisa. E isso varia também de um programa para o outro, por exemplo. Agora nós vamos aqui para o programa e para linhas de pesquisa. Dentro da educação escolar, nós temos várias linhas e nós temos os docentes que estão atrelados a essas linhas. Por exemplo, na linha 2, formação do professor, trabalho docente e práticas pedagógicas. Esta linha reúne pesquisas relacionadas à formação de professor, trabalho docente e práticas pedagógicas. Então, vai falar a respeito de formação de professores, pesquisas voltadas para a vida e o trabalho do professor, concepções, pressupostos, saberes e características pedagógicas. Veja que isso já dá um projeto de pesquisa. Análise de modelos, materiais didáticos, pesquisas relacionadas ao ensino de componentes curriculares. Aqui já dá um outro projeto de pesquisa. Enfim, você vai observar essas linhas, teorias pedagógicas, trabalho educativo e sociedade, estudos históricos, filosóficos e antropológicos sobre cultura e escola, política e gestão educacional. Você vai observar a linha de pesquisa e vai dizer o seguinte: o meu trabalho parece que se alinha a esta linha de pesquisa. Aí você vai observar os docentes, vai clicar em cada um deles e ele vai te direcionar para o currículo Lattes desses docentes. Quando não direciona, você faz a busca, tá? O que é importante? Aqui vai falar quais são as produções desse docente e qual é o interesse, quais são as linhas, qual é o tema que ele trabalha. Tudo bem? Nós vamos falar mais a respeito disso. Mas o importante é o seguinte: na pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado, nós sempre ouvimos assim, né, que é um pecado sem justificativa e sem perdão você não citar o seu orientador na sua tese ou na sua dissertação, tá? E nós que estamos participando desse curso, nós vamos pensar da seguinte maneira: é um pecado a gente selecionar ali um professor para ser o nosso orientador dentro de uma linha de pesquisa e não citá-lo no nosso projeto. Isso é importante. Você tem uma linha de pesquisa X, o professor X pesquisa aquele assunto que você pretende investigar, então você vai observar as publicações, vai identificar artigos e vai citá-lo no seu projeto. Tudo bem? Quando nós formos ter a nossa aula a respeito de projeto de pesquisa, que é a nossa aula de número 3, falaremos especificamente sobre a linha e sobre essa adequação.
por hoje nós ficamos aqui nas etapas do processo seletivo. Tudo bem? Vou encerrar aqui e aguardo vocês até amanhã.